Queridos irmãos, queridas irmãs, Salmo 84, que também ontem, na missa de domingo, nós escutamos, a primeira parte dele, hoje a segunda, nos colocava como proposta no refrão, como ontem também, ainda que com palavras diferentes, mas a ideia era a mesma, esse desejo de que o Senhor possa vir para estar junto de nós, que não é outra coisa senão o tema do advento, de cultivar a virtude da esperança, sobretudo sobre a forma de desejo de que o Senhor possa vir. E o Salmo continuava no seu refrão dizendo, Ele vem para salvar. Querer, desejar ardentemente que o Senhor venha para nos salvar. E quando falamos de salvação, a Bíblia tem inúmeras imagens para nos fazer um pouco compreender essa realidade que é tão extraordinária, porque significa estar em comunhão com Deus, encontrar a plenitude da existência, que a Bíblia nos coloca muitas imagens para nos ajudar a compreender melhor o que significa essa salvação que Deus nos traz. Hoje, por exemplo, na primeira leitura, vimos como o profeta Isaías, que é o nosso grande companheiro no tempo do advento, como fala da salvação, como essa transformação extraordinária que se dá no sujeito, tanto a nível psicológico como a nível físico, que se dá na natureza, mas também que se dá nas circunstâncias ao nosso redor. De fato, o profeta dizia, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. A primeira transformação, a transformação do nosso interior, daquela situação de prostração que muitas vezes nos encontramos diante de situações que nos superam, que não sabemos como resolver. E eis que Deus nos diz, criai ânimo, não tenham medo. Depois, continua, após dizer a razão pela qual há de se criar ânimo e há de se espantar o medo, porque Deus vem para salvar. E aí, então, essa realidade de transformação física. Abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, desatará a língua dos mudos. E aí depois a transformação da natureza. A terra árida se transformará em lago, a região sedenta em fontes d'água. E por fim, a transformação do ambiente. Quando diz, nas cavernas onde havia dragões, crescerá o caniço e o junco. E ali pelo meio haverá um caminho que se chamará Estrada Santa. Interessante essa última imagem. Porque os dragões representam simbolicamente o mal. É uma caverna onde habita o mal. Pois bem, essa caverna vai se transformar num local pacífico. E no meio desse local haverá uma estrada santa. E é isso que Deus faz na nossa vida. Nos dá força e ânimo. Nos dá também a capacidade de superar os nossos limites, até mesmo físicos. E por fim, tira do nosso meio todos esses obstáculos, não no sentido de que vai resolver os nossos problemas, mas que nos fará sempre mais capazes de enfrentá-los. E fazer inclusive com que aquilo que se apresenta como mal, quem sabe uma doença, quem sabe uma situação difícil, quem sabe um problema na família, se converta em caminho de salvação, numa estrada santa. E tudo isso, sobretudo à luz do Evangelho de hoje, começa com essa experiência do perdão. De fato, nós vimos hoje no Evangelho como Jesus, diante daquele paralítico, pensemos no que escutamos na primeira leitura, de que os coxos saltariam como servos, pois bem, Jesus está cumprindo também essa promessa que o profeta fizera, mas antes de curar o mal físico, Jesus cura o mal por excelência, que é o pecado. Filho de Jesus, teus pecados estão perdoados.
Pois bem, é esse o convite que hoje o Senhor faz para que comecemos a experimentar essa salvação e, de fato, possamos ver que o Senhor vem nos salvar perdoando-nos. Vem nos salvar dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, para que eu escute essa palavra, é preciso também que eu me abra a essa proposta de perdão. E isso é através do sacramento da confissão. Sabemos bem que a igreja nos ensina que a confissão deve ser feita pelo menos uma vez por ano. Mas esse pelo menos é uma espécie de, olha só, se você não quer ser um cretino total, né, e não ficar à beira do precipício, pelo menos faça isso. Só que seria como dizer, olha só, você pelo menos come um pouquinho a cada dia, um mínimo necessário. Só que não, a gente quer comer bem, é óbvio. Ninguém quer ficar no mínimo nas coisas boas, nas coisas que são necessárias. E, portanto, é preciso que nós nos habituemos a viver a experiência da confissão frequente. Com qual frequência? Isso depende. Cada um sabe de si. Eu me confesso toda semana. E tenho pecado para isso, podem ter certeza. E não no sentido negativo, de que eu tenho pecado. Não, é no sentido de que eu experimento cada vez esse perdão que me transforma, que me levanta, porque é disso que se trata. Eu faço a experiência do paralítico, eu faço a experiência do cego que começa a ver, do surdo que começa a escutar, do mudo que tem a sua língua que se dissolve. Faço a experiência dessa caverna que são muitas vezes as minhas misérias, que tem um dragão no meio e de repente esse dragão se dissipa e se converte numa estrada santa. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que o Senhor quer fazer é que nós experimentemos aquele espanto que os que viram o paralítico ser curado experimentaram, isso na nossa vida, no nosso coração. E que nós, experimentando esse perdão através do sacramento da confissão, possamos, todas as vezes, dizer como aquela multidão disse diante do milagre de Jesus: hoje vimos maravilhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.